Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos, amém? Glória a Deus! E então hoje você está pronto, amém? Para mais um dia de pôr a tua fé em ação, em nome de Jesus, amém? De exercer, amém? A tua fé com atitude, com ação, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, eu espero que você esteja, amém? Perseverante, firme, crendo na palavra de Deus, nas promessas de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Acordamos hoje, né, com o dever da quarta-feira, né, do nosso dever de quarta-feira cumprido. Agora, hoje é outro dia, quinta-feira é dia de também exercer a nossa fé, amém? De agir nesse dia também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus nesta quinta-feira. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Não sei se eu falei quarta ou quinta. Mas tudo bem, já corrigi. É quinta-feira, tá bom? Vamos ler então a palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 3, no verso 7. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 3, verso 7. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Amém? Lembre-se que Jesus havia curado um homem com a sua mão ressequida. Amém? Eu espero que o Senhor possa ter tocado no dia de ontem, em todas as áreas da tua vida. Mas lembre-se que às vezes a nossa vida é como uma árvore, que ela tem raízes, em que então, né, essas raízes vão lá buscar lá aquilo que elas precisam e às vezes leva um tempo até chegar lá naquela pontinha do galho, naquele lugar onde está seco, amém? Naquele lugar onde está faltando vida. Mas ontem o Senhor com certeza tocou, amém? Tudo aquilo que está seco, ressequido na tua e na minha vida, em nome de Jesus. E após aquele fato que aconteceu ali na sinagoga, Jesus ele se retirou com os seus discípulos para os lados do mar, versículo 7. Seguia-o da Galileia uma grande multidão. Então Jesus ele já não conseguia mais se ocultar, porque uma multidão já estava seguindo Jesus aonde ele ia, uma multidão o seguia. Amém? Para ouvir os ensinamentos, ouvir a palavra, para ver as curas, ver os milagres. Claro que ali naquela multidão haviam aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos que eram mais próximos, né? Como se fosse um núcleo. Fora, havia outro grupo de discípulos, que nós já conversamos disso em outra ocasião, já falamos sobre isso, né? E havia também aqueles que eram ali seguidores, espectadores, que não tinham nenhum tipo de compromisso com Jesus, mas o seguiam. Então havia uma multidão, né? Que aonde Jesus ia, estavam com eles. De discípulos, de seguidores, de espectadores, né? Pessoas que estavam ali só assistindo o que Jesus estava fazendo. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Você pode imaginar a loucura que não era o dia a dia de Jesus e dos discípulos? Até tem uma ocasião aqui onde Jesus ele chama os discípulos para se retirarem para um lugar para ficarem sozinhos, né? Para poderem descansar, porque esta ida e vinda de pessoas era tão grande que eles não tinham tempo nem para comer, para descansar, para absolutamente nada. Então aqui diz que ainda se juntou aquela multidão, né? Pessoas da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Por quê? Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então a fama de Jesus, daquilo que Jesus fazia, as curas, os milagres, as libertações que aconteciam, né? As pessoas eram libertas, eram curadas, fez com que essas pessoas fossem atrás de Jesus. Isso nós precisamos entender uma coisa. Todos nós vamos atrás de Jesus.
Amém? Todos nós estamos atrás de Jesus como aquela multidão. Mas quem nós somos nessa multidão? Eu quero fazer essa pergunta para você. Porque se nós formos só aqueles espectadores, nós só vamos ver, não vamos receber nada. Vamos experimentar, né, em algo, talvez, né, talvez, possivelmente, muitos espectadores comeram do pão que Jesus multiplicou, dos peixes que Jesus multiplicou na primeira, na segunda multiplicação de pães e peixes, né? Mas eles não participavam daquela vida de Jesus. Eles assistiam só. Eles, de certa maneira, viviam ali só daquelas migalhas, só daquele... a distância. Eles não tinham uma proximidade com Jesus. Quem você é na multidão? Porque os discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, aqueles que estavam ali pertinho dele, eles sentiam o cheiro de Jesus. Eles recebiam o pão da mão de Jesus. Lembra na multiplicação dos pães? Vou voltar nessa passagem de novo. Nós vamos falar dela mais para frente, né? Mas naquela multiplicação, Jesus orou agradecendo pelos 5 pães e 2 peixes na primeira multiplicação dos pães. Deu graças. E ele então entregou nas mãos de quem? Dos discípulos. E os discípulos entregaram para a multidão. Então os discípulos, eles tinham essa proximidade, essa intimidade com Jesus. Os discípulos é aqueles que recebiam autoridade, recebiam poder. É para eles que Jesus disse, olha, vocês vão fazer sinais iguais e maiores. Eu estou dando autoridade para vocês. Era para os discípulos, não era para a multidão. Quem você é? Nesta multidão que está seguindo Jesus. Os discípulos, né? Próximos, comprometidos. Amém? Ou aqueles discípulos que não tinham, que só estavam envolvidos, não estavam comprometidos. Ou você é simplesmente uma multidão. Isso faz parte da multidão. Amém? É uma resposta que nós precisamos ter. Amém? Em nome de Jesus. Porque você sabe que quando Jesus diz que ele vai separar as ovelhas dos bodes, amém? Ali ele diz que vem aqueles homens perto de Jesus e diz assim, ó, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome nós operamos milagres. E Jesus diz assim para eles, afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Então até os discípulos correm esse risco de se envolverem no poder, né? Nos dons serem usados, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem autoridade, mas não terem intimidade e relacionamento com Jesus. Pense sobre isso. Isso nos faz pensar, isso nos faz refletir sobre uma série de questões na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Amém? E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Quem você é nessa multidão? Jesus te conhece. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus nos conhece a partir do momento que o nosso coração é dele. Não importa o quanto da Bíblia você conheça, o quanto da Bíblia você já aprendeu. Pode ser que tenha um monte de coisa errada na tua vida ainda, porque você não foi ensinado ainda. Mas Jesus te conhece porque ele viu que você deu o teu coração para ele de verdade. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Então Jesus, apesar de todo o seu poder, apesar do poder que se manifestava através da vida dele, né, dos sinais que ele operava, Jesus era um homem que usava a sua inteligência. Nós precisamos usar a nossa inteligência, nós precisamos planejar as coisas. Amém? Aqui está falando de um Jesus, filho de Deus, que tem todo o poder. Amém? Mas que planeja, que organiza a sua vida. Então nós não podemos andar só no espiritual. Nós não podemos espiritualizar todas as coisas. Tem coisas que elas são práticas, que elas são naturais, que nós precisamos fazer, nós precisamos pensar. Nós não podemos achar que Deus vai resolver tudo nas nossas vidas. Não, você vê que não. Jesus disse para os discípulos achar um barquinho
porque a multidão a fim de não o comprimirem, para que ele pudesse... Você sabe que muitas vezes ele subia no barquinho, na beira, às margens, e ali ele ensinava. Ele viu o quê? Que não era mais possível continuar ensinando ali onde ele estava. Agora ele precisava ir para um outro ponto, ensinar de uma outra maneira, usar um outro recurso, e nós precisamos entender isso também. E se você pensar assim, mas Deus, eu não tenho esse recurso que eu preciso, ore, porque se é do Senhor, ele vai prover esse recurso para você, em nome de Jesus. Amém? Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. As pessoas queriam tocar nele. Pensa como não era a vida de Jesus, o dia a dia de Jesus. Então Jesus disse para os discípulos, olha, vamos colocar um barquinho aqui para eu ficar na água, porque senão esse pessoal vai pular aqui, daqui a pouco vão me pisotear aqui. Porque as pessoas queriam tocar em Jesus, porque só de tocar no Jesus elas eram curadas. Amém? Se você só tocar em Jesus, você vai ser curado. Mas eu quero desafiar você a não tocar só em Jesus, a andar com Ele. Amém? A ser como os discípulos, ter intimidade com Ele. Ir aonde Jesus vai, andar onde Jesus anda. Em nome de Jesus. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Por que ele fala isso? Sabe por quê? Porque Jesus ele não estava interessado que os demônios confessassem quem ele era. Ele não precisava que os demônios confessassem quem ele era. Amém? Ele não queria saber disso. Ele queria que as pessoas reconhecessem quem ele era. Por isso que ele pregava e ensinava a palavra. Então ele não precisava do reconhecimento dos demônios. Amém? Das trevas. Porque certamente as trevas sabiam muito bem quem era Jesus. Assim como as trevas sabem muito bem quem somos, quem é você e quem sou eu no reino dos céus. Eu me lembro dos filhos de Cefas, que diz lá a palavra em Atos que eles expulsavam, eram exorcistas, expulsavam demônios, e ele diz assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? E levaram um cacete daquela pessoa que estava possessa por um demônio, não lembro agora, por uma hoste maligna, por um legião, eu não lembro. Amém? Mas enfim. Então Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Então, esse texto aqui mostra que as pessoas vão até Jesus e Jesus cura todos, Jesus não nega, Jesus não recusa, Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para restaurar. Basta você ir ao seu encontro. Amém? Mas o meu desafio e o teu desafio, nós que estamos aqui andando nessa caminhada pela Bíblia já há tantos dias, já há tanto tempo, acho que desde 5 de setembro, se eu não me engano, não tenho certeza, assim, sequencial, nós já vimos fazendo isso há bem mais tempo. O desafio nosso é andar com Ele, é ter intimidade com Ele. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar para que nós estejamos indo até Jesus e permanecemos. E eu convido você, desafio você a permanecer com Jesus e não ir só até lá, atrás da bênção, da cura, do milagre, da libertação e depois se afastar como a multidão fazia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui conosco nesse dia. Dá a eles força, renova suas forças, seu ânimo, sua esperança, sua fé na tua palavra, nas tuas promessas. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada família, cada casa. Cobre com o sangue de Jesus, dá ordem aos teus anjos e protege a todos nesse dia, em nome de Jesus. Leva-nos lá para aquele lugar onde nós precisamos ir hoje, em paz, em segurança. Amém? Para declararmos a nossa fé, os nossos princípios. Dizer que nós não aceitamos, Senhor. Não aceitamos nada que seja contrário aos princípios que a tua palavra nos ensina em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe o teu dia. Coloque o teu pedido de oração nos comentários. E uma observação rápida ainda para terminar, por favor. Você precisa, para você receber oração, você precisa instalar o Telegram no teu celular. Amém? E lá no Telegram, entrar no grupo da Igreja do Porto de Cristo.
Lá neste grupo você entra e aí você fala com uma moderadora do grupo, que tem uma chavezinha azul, para que ela direcione você para um pastor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.